Olá pessoal, vamos continuar aqui as nossas videoaulas. Então agora nós vamos entrar na parte da Driver Library, né, e das GPIOs. Vamos ver primeiro uma teoria aí e no próximo vídeo a gente vai para a prática. Então o que é basicamente o Driver Library, né, ou a MSP430ware, né? É basicamente um conjunto, né, de drivers para acessar os periféricos do MSP430. Você pode comparar ela como se fosse uma biblioteca que permite algumas facilidades na hora de programar. Então, o que a Driver Library proporciona? Proporciona funções de fácil entendimento, né? Não há uma configuração intrínseca de registradores. Se você olhar no primeiro exemplo que a gente fez, aquele Blink, e também alguns artigos que eu fiz lá no site, você vai ver que aquela linguagem de programação vai ser diferente da que nós vamos utilizar aqui. Naquela outra forma de programação, nós acessávamos os registradores de forma mais direta, né? P1dir, P1out, por exemplo. Então aqui vai ser um pouco diferente, nós vamos ver algumas funções mais para frente e você vai entender. É uma codificação funcional, né, ao invés de bit a bit, caracterizando então como uma API de alto nível. Aqui tem uma tabela, só para vocês entenderem que a DriverLib ela funciona através de módulos, né? São módulos que tem para cada periférico. Nesse caso, nós vamos utilizar aqui os módulos referentes ao GPIO e o WDT, que é o Watchdog Timer. E aqui você tem outros módulos, né? Questão de clock, memória, as conversões, né? Questões do consumo de energia, os timers, tá? Então, para cada periférico, nós vamos acessar um módulo diferente da Driver Library. As GPIOs, então, né, são as nossas portas aí que a gente comumente utiliza nos microcontroladores, né, entrada e saída. Então, elas permitem, né, nós fazermos o controle e o monitoramento dos pinos do microcontrolador, né. São as GPIOs, basicamente, que nos permite fazer uma conexão aí com o mundo externo, né. E pode ser controlada individualmente, né, através dos registradores correlacionados ao periférico, no caso. Aqui tem uma figura, vocês podem ver, né, a questão dos bits, né, o acesso aos bits, né, como o bit 0, ele pode ser entendido como P1 0, né, assim como o bit 1 P1 e assim por diante, né. Geralmente o acesso, né, se dá dessa forma, né. Nessa figura aqui, nós temos um exemplo de como a gente pode setar um pino como saída ou entrada. Lá naquela linguagem mais tradicional, e inclusive a gente utiliza praticamente o nome do registrador lá, que é o Pin Direction, né, o PXDIR, é ele quem vai definir como entrada ou saída, né? Então, se você escrever 0, você está definindo como entrada. Se você escrever 1, você vai estar definindo como saída, tá? E aqui tem um exemplo, vocês podem ver. Ele está definindo o port 1, né, setando o port 1 com esse valor aqui, 81 em hexadecimal. Se vocês fizerem a conversão desse hexadecimal em binário, vocês podem utilizar a calculadora aí do computador mesmo, vocês vão ver que esse valor aqui em binário seria 1 aqui no bit 0 e 1 aqui no bit 7, certo? Então, com esse valor, nós estamos setando aqui o bit 0 e o bit 7 como saída, certo? Agora, como que ficaria fazer essa mesma configuração, mas na Driver Library? Você pode ver aqui que nós temos uma função, que é a GPIO set as output pin, e aqui eu passo o parâmetro
tá? O port que eu quero fazer esse controle, essa configuração, e os pinos que eu quero que sejam setados como saída. No caso é o 0 e o 7. Então vocês vejam aqui nesse primeiro contato com essa função que intuitivamente ela é mais agradável, né? Ela é mais fácil de ser lembrada, mais fácil de ser trabalhada, né? Porque o próprio nome da função ele já diz o que vai estar fazendo, né? É quase que dispensa comentários, né? Ele já diz que eu quero setar como saída, está em inglês aqui, obviamente, mas ele está dizendo que é setar como saída o pino do que? Do port 1, quais? O 0 e o 7. Diferente desse formato aqui de configuração, né? Tá? Então essa é basicamente a grande vantagem, vamos dizer assim, do Driver Library, né? É essa facilidade que proporciona na hora de programar. Continuando aqui com as saídas, tá? Vocês podem ver que com relação a esse outro registrador, que é o PXOut, ele seta o estado do pino, né? Em alto ou baixo. Se eu escrever 0, low. Se eu escrever 1, é high. E aqui tem um exemplo, que eu estou colocando o valor em hexadecimal 80. Da mesma forma, vocês podem ver que ao fazer isso, né, eu estou dizendo que eu quero o meu bit 7 vá para alto. Tá? Se eu tivesse um LED, por exemplo, ligado nesse bit 7, o LED iria acender. Esse é o resultado que ia acontecer, né? E aqui eu tenho a nomenclatura desse tipo de comando para esse registrador. No caso, é um pouquinho diferente, é set output high, setar a saída em alto no pino do port 1 no bit 7. Né? A nomenclatura já ajuda bastante, né? Ela já esclarece o que ela está fazendo. Continuando aqui, nós temos também a parte referente às entradas, né? E nesse exemplo aqui, vocês podem ver que é um exemplo de configuração utilizando, setando um determinado pino como uma entrada, tá? É essa função aqui que vocês estão vendo, tá? Vai setar um determinado pino como entrada. E essa função aqui, inclusive, ela já habilita como entrada e com resistor de pull-up ativado. Ela já faz tudo isso. Porque no MSP lá, nossa plaquinha, nós temos resistores, né, de pull-up e pull-down. Tá? Aí você pode habilitar tanto um quanto o outro. Tem alguns artigos que eu fiz no site sobre essas questões de resistor de pull-up e pull-down. Se você não conhece ainda, convido você a dar uma olhada lá. E também essa função aqui, ela é utilizada, você pode ver também get input pin value, ela faz, vamos dizer assim, a leitura da entrada e atribui a essa variável aqui. Para nós, basicamente está fazendo a nossa leitura da entrada, né? É isso que está fazendo. Bom, aqui nesse slide eu só fiz uma pequena comparação para vocês entenderem de alguns modos de programação, né? Aqui nesse primeiro modo nós temos o código tradicional, né, com aqueles arquivos de cabeçalho. Basicamente ele é caracterizado por uma pequena abstração e o acesso pelos registradores se dá de forma mais direta, mais intrínseca, como eu falei lá no começo. Então, por exemplo, P1dir seta o valor, P1out também seta o valor. Aqui, essa é uma forma, né, um modo de programação de um código, utilizando um código mais tradicional. Né? Eu acesso diretamente os registradores e configuro os valores que eu quero. É a direção, né? Direção, se é a saída, se é a entrada, e a saída, se ele vai estar ligado, se é desligado. Basicamente o que faz esses dois registradores é isso. Outros exemplos também tem lá no site da Electron Roll, na categoria de MSP 430. Tem alguns artigos lá que eu utilizo esse tipo de programação, certo? Um outro tipo, né, que é esse que nós estamos vendo e é o que nós vamos utilizar no curso,
os códigos utilizando a Driver Library, né? Então já na Driver Library, então aqui nós já vamos ter uma camada alta de abstração, né? Porque eu não vejo aqui, ó, vocês podem ver nesse exemplo, ó, GPIO set has output pin e esse outro aqui, eu não estou vendo os registradores que está sendo configurado, porque eles estão lá num outro arquivo com os seus endereçamentos, redirecionando para o endereço dos registradores, né? Então, quando eu faço isso, ele vai direcionar lá para o determinado registrador, que vai dizer que eu quero que aquele pino seja como saída. E aqui aqui ele vai direcionar para dizer que eu quero que a saída vá para high. Então, comparando com o anterior, vocês podem ver que ele é mais intuitivo, né? Logicamente porque ele tem uma camada de abstração maior já do que o modo tradicional de configuração anterior, né? E ainda botei aqui, tem um outro tipo de programação que podia utilizar também, que é com Energia IDE, só que aqui não é o Code Composer Studio, certo? Aqui já é uma outra plataforma que a Texas também disponibiliza. Ela é semelhante ao Arduino, né? Se você já programou em Arduino, a IDE é basicamente a mesma. Então, os comandos são praticamente iguais também, né? Pin mode, você define um determinado pino, output, e digital write, o pino e high. Aqui nós já temos uma camada mais alta ainda de abstração, certo? Só que aí, lembrem que aqui já não posso utilizar esse tipo de programação no CCS, né? Já é uma outra IDE, né? Muito semelhante ao Arduino. Então, fazendo um resumo dessa aula, aqui eu deixei uma pequena lista com alguns comandos que a gente viu nessa aula aqui, que nós vamos utilizar nos próximos vídeos, algumas delas, e aí vocês vão entender como é que funciona melhor. Então, tem aqui o primeiro, que é onde vai setar como saída, esse como entrada. Aqui nós definimos se queremos a saída em alto ou saída em baixo. Troca o estado do pino, essa é a função aqui. Essa outra, nós estamos setando como entrada e ativando o resistor de pull-up. Aqui, setando como entrada e resistor de pull-down. E essa outra função, nós vamos ler o valor de uma entrada. Bom, essa pequena teoria aqui, só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona a Driver Library, né? E quais as funções geralmente que a gente tem para utilizar. Agora nós vamos na próxima aula efetivamente fazer a parte prática. E aí nós vamos testar diretamente na plaquinha alguns exemplos envolvendo essas funções, tá? Então, até mais e aguardo você no próximo vídeo.